Fala pessoal, a gente vai ver uma situação agora e vamos ver se a gente consegue entender. Tá um dia lá, Joãozinho tá comendo seu biscoito. Não vamos entrar com a discussão sobre bolacha e biscoito. E aí vem um amiguinho e vai e faz. Me dá um biscoito? Aí Joãozinho pensou, cara, você é empreendedor. Fazer, não, eu te empresto. Aí, cara, como assim? O cara fez, eu te empresto 4 biscoitos e a cada 2 dias você me deve um a mais. E aí a gente pergunta, vamos para uma contextualização matemática. Qual é a taxa que ele está cobrando? Em quantos dias o cara vai ficar devendo um pacote? Quantos biscoitos tem um pacote? Então, agora a gente vai ver um tema, a gente vê uma historinha um pouco e taxa, tempo, o que a gente está querendo dizer? A gente vai falar de juros, especificadamente juros simples. E o que é juros? Juros é o rendimento de uma aplicação financeira, certo? Então, uma aplicação financeira é tipo, você faz um empréstimo ou você coloca na poupança, né? Tá quanto rendendo. No sistema de capitalização simples, os juros são calculados na base do valor da dívida ou da aplicação. Então isso quer dizer, no valor inicial, valor base, né? Inicial, ele é calculado. Não vai ficar variando, vai acumular, mas com o tempo. Uma pequena informação. Hoje em dia não utilizamos a capitalização no regime simples. O juros simples, infelizmente, né? Porque seria muito bom, não é aplicado hoje, é aplicado um outro tipo de capitalização. Vamos ver numa próxima aula. Mas é muito importante você ter ideia do que é um juro simples e como é trabalhado, porque facilita para entender o outro método. Para que a gente possa entender melhor todos os elementos de calcular um juros, a gente vai esmiuçar a fórmula básica do juros simples e vai explicar tudo direitinho. A fórmula dos juros, ela é bem simples, é igual a J igual a C vezes I vezes T. Ou algumas pessoas dizem CIT. Onde C é o capital. O que é o capital? É o valor inicial aplicado. O I é a taxa, é a porcentagem aplicada no capital. E como é que você pode ver isso? Ele pode falar que é uma taxa, por exemplo, de 15%. E aí vamos lembrar que tem uma aula no canal aí que a gente pode transformar 15% em fração, que é 15 sobre 100, ou número decimal, que é 0,15. Esse valor pode ser aplicado, né, dependendo a porcentagem que ele vai falar na situação para você encontrar. Então você vai trabalhar ou como fração ou como decimal. E o T é o tempo, né? É o período em que ocorre a aplicação. E depende muito da situação, problema, né? No caso que a gente falou naquela chamada, a gente falou que a cada 2 dias o rapaz teria que dar um biscoito a mais. Então o período é de 2 em 2 dias. Mas eu sempre em dias? Não. Normalmente, nas questões que vocês se deparam, elas podem ser AM, que é ao mês, né? E AA, que é o ano, né? Então a gente tem que ter atenção nisso. Mas só tem esses? Não. Eu posso perguntar a cada bimestre, né? Que a cada 2 meses, trimestre, semestre, biênio, triênio. Então depende muito como vai estar na questão. O importante é você entender como que é o período, o ciclo que ele vai contabilizar. E a partir dessa situação a gente vai entender uma coisa maior, né? Depois que a gente entendeu a fórmula dos juros. Bom, e aí a gente vai analisar o seguinte, a fórmula maior, né, que a gente vai calcula tudo bonitinho, é M é igual a C mais J. M é o montante, é o valor que você fica no final, né, que é, olhando aqui a fórmula é quando você pega o valor investido, o valor aplicado ou uma dívida, mais o que se acumulou com juros, né? Então a gente tem que ter essa ideia
que o montante é o capital mais juros. Voltando para a pergunta que iniciou o vídeo, o menino falou o seguinte: eu te empresto 4 biscoitos e a cada 2 dias você me dá um a mais. Qual é a taxa? Em quantos dias eu fico devendo um pacote? Primeiro, quantos biscoitos tem um pacote? Essa é a pergunta. Bom, eu fui lá, procurei um pacote e eu vi que um pacote tem 13 biscoitos. Vamos nessa aqui. 13 biscoitos. Bom, já que eu falei que um pacote, eu fui, dei uma olhada, pode ter uma diferença de um para outro, né? Lógico, botei esse aqui é o biscoito recheado, tudo bonitinho. Qual é a taxa? Bom, a taxa, se a cada 2 dias ele me dá um a mais, bom, é um, né? De 4 a cada 4, né? Então eu tenho uma taxa de quanto? Se eu for dividir isso aqui, 1 dividido para 4 é 0,25, né? Que isso aqui a gente sabe que é 25%. E aí a gente tem que saber algumas coisas, né? Porque a gente tem que saber que os juros, ele é C, que é capital, que é vezes I, que é o período, né? Vezes I, que é a taxa, vezes T, que é o tempo. E aí a gente tem que ver algumas coisas, né? Porque a fórmula dos juros, né, é como? Ela é CIT, né? Capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, eu tenho que ver o seguinte: a taxa eu sei que é 25% e o período, né, é a cada 2 dias, certo? Então, a gente tem que pensar com uma maneira bem tranquila para resolver essa situação. Eu vejo assim: o meu montante, que é o final que eu tenho, vai ser 13 biscoitos. Então, eu tenho, né, montante é igual a capital mais juros. Então, o meu montante são 13 biscoitos. O meu capital, que eu iniciei, né, minha aplicação, foram 4 biscoitos. E os juros eu vou deixar aqui assim, J. E eu vou passar para cá subtraindo e eu vou ver que os juros, o quanto que vai ser de juros que eu vou cobrar dele, vão ser 9. Certo? E aí eu vou pegar a formulazinha e eu vou esmiuçar aqui. Eu vou fazer da seguinte maneira. Eu vou colocar aqui, no lugar de colocar juros, eu vou fazer capital vezes a taxa vezes o tempo é igual a 9, certo? O meu capital é 4. A minha taxa é 25%, mas eu vou usar aqui, ó, 1 sobre 4 vezes o tempo, certo? Simplificando aqui, o tempo ficaria 9. Seria 9 ciclos, né? Mas é quanto tempo? 2 dias. Então, são 9 ciclos de 2 dias. Então, no caso, são 18 dias. Certo, pessoal? Então, a gente está falando aqui dessa situação, né? Uma situação bem básica. E a gente vai falar, vai ter uma lista disponível sobre juros simples, tá? Para vocês resolverem. Vocês podem deixar alguma dúvida aqui na descrição, nos comentários. E eu espero que vocês tenham entendido. Eu espero que tenha ficado de uma maneira mais prática, mais fácil, tá? Se gostou, dá uma curtida, deixa um comentário aí para
como dica. E ajuda o teu amigo, dá uma compartilhada, indica o canal. E um grande abraço e tchau!